Você já percebeu como isso é estranho? Você sabe que precisa dormir mais cedo, você sabe que precisa economizar dinheiro, você sabe que precisa passar menos tempo no celular, você sabe que precisaria cuidar melhor da sua saúde, ler mais, orar mais. Você sabe de tudo isso. Então por que continua fazendo totalmente o contrário? Será que isso seria falta de informação? Ou existe algo muito mais profundo que acontece dentro de nós? Nós vivemos na era da informação. Nunca foi tão fácil aprender. Em poucos minutos de pesquisa num computador ou num celular, a gente encontra especialistas de todos os assuntos possíveis, que a gente pode ver através de livros, através de vídeos, através de cursos. Com a inteligência artificial, então, a gente tem resposta para praticamente tudo. Tem pessoas que já estão deixando de ir até em médico, se consultando com o IA. Mas aí existe um paradoxo. Quanto mais a gente tem conhecimento, parece que menos garante que isso vá ter de fato uma transformação real. Porque aprender, como eu disse, hoje em dia é relativamente fácil. Difícil mesmo é mudar. Talvez essa seja uma das maiores lutas que o ser humano trava durante a vida. E fato é que o conhecimento por si só, ele não transforma ninguém. Existe uma frase que eu ouvi há algum tempo já, que diz mais ou menos assim: o conhecimento, ele não muda as nossas vidas, mas o que a gente faz com ele, sim. Pensa por um instante. Quantas pessoas sabem que fumar faz mal e continuam fumando? Quantas sabem que sedentarismo leva à morte e continuam no sofá? Quantas sabem que guardar uma mágoa destrói um relacionamento e ainda assim alimentam esse ressentimento por anos? O problema nunca foi saber. O problema é conseguir viver aquilo que a gente sabe. E existe uma explicação para isso. O nosso cérebro, ele foi moldado para economizar energia. Ele gosta do que já é confortável, do que ele já conhece, mesmo quando aquilo nos faz mal. Pensa assim, seu cérebro funciona como um gerente, uma pessoa muito conservadora. Dentro da empresa ele aprova tudo rapidamente, só que aquilo que já foi feito antes. Mas quando aparece algo novo, uma mudança, um hábito diferente, uma decisão um pouco incomum, ele trata como risco, ele trata como ameaça e manda um sinal claro. Cuidado que isso é desconhecido, melhor ficar onde está. E é por isso que mudar hábito exige esforço. Não porque o ser humano é incapaz, não porque você ou eu seja incapaz, mas porque toda mudança representa para o nosso cérebro uma ameaça ao que para ele já é familiar. E aqui está uma armadilha um pouco mais sutil. Nós confundimos familiar com seguro, confundimos conforto com felicidade. Mas conforto não é o mesmo que bem-estar. Muitas vezes é só familiaridade. E familiaridade com algo que nos faz mal ainda é familiaridade. E o nosso cérebro prefere ela ao risco do que é novo. Além dessa resistência do nosso cérebro, existe outra armadilha. E essa é ainda mais comum, que é esperar sentir vontade de agir. Mas a verdade é que a vontade quase nunca vem primeiro. Eu acredito que primeiro vem a motivação, ou seja, um motivo para a ação. E aqui eu preciso frisar um ponto importante, que eu vejo muita confusão sobre esse assunto. Quando eu falo em motivação, eu não estou falando de euforia, não estou falando daquela energia que dura 2 dias e some, não estou falando de assistir um vídeo e sair tudo animado. Eu estou falando de motivação no sentido literal da palavra mesmo. Um motivo para agir, uma razão tão clara, tão real, tão sua, que move você mesmo nos dias que você não tem vontade nenhuma. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Deixa eu te dar um exemplo que nunca sai da minha cabeça. Pensa numa mãe, 3 filhos pequenos, abandonada pelo marido, mora na periferia. Leva 3 horas para chegar no trabalho, usando 2 ou 3 tipos diferentes de transporte. Todo dia, ela levanta às 5 da manhã, independente do clima, independente do frio, independente do cansaço, independente da dor, independente da solidão. Ela vai, todos os dias. Por quê? Porque os filhos, eles precisam comer. E esse é o motivo dela. Simples, concreto, poderoso. Não é euforia, não é um vídeo motivacional, não é uma frase bonita que ela leu. Quando o motivo ele é forte o suficiente, a vontade de fazer se torna irrelevante. Você não age porque você quer agir, você age porque você precisa agir. Porque você escolheu, porque você sabe o que está em jogo. E a pergunta que fica é: qual é o seu motivo? O problema não é o que não sabemos o que a gente precisa fazer, nós sabemos.
O problema é que muitas vezes a gente fica esperando mudar por conta própria, esperando o dia perfeito, esperando o momento certo. E enquanto a gente espera, os dias vão passando. Os filhos, eles crescem, os relacionamentos, eles vão enfraquecendo. A saúde vai piorando em silêncio. E aquela versão da nossa vida que a gente imagina fica cada vez mais distante. Não porque ela é impossível de se conseguir, mas porque ela foi sendo adiada, um dia de cada vez. Eu não sei qual é a sua dor que precisa mudar. Talvez seja uma caminhada de 15 minutos, 10 páginas de um livro por dia, 5 minutinhos de oração, ou até mesmo um pedido de perdão que você vem adiando. Mas é extremamente importante que você ache um motivo muito forte para você agir. Porque ninguém muda de vida quando aprende algo novo. Nós mudamos a nossa vida quando começamos a viver aquilo que aprendemos. A vida que a gente vai ter daqui 5 anos provavelmente será consequência das pequenas decisões que tomarmos ainda hoje, das que ninguém vê, daquelas decisões que a gente toma quando está extremamente cansado, das que a gente faz mesmo sem ter vontade nenhuma, porque o motivo é bem maior que tudo isso. E antes de encerrar esse conteúdo, eu volto à pergunta do título desse vídeo. O que você já sabe que precisa fazer, mas continua adiando? Reflita sobre isso, porque o dia perfeito para começar, para agir, ele não vai aparecer. Mas o motivo certo para você agir, esse provavelmente você já tem. Só precisa decidir se ele é grande o suficiente para fazer ele mover você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Como devem ter percebido, não citei nenhum livro, porque de fato esse conteúdo de hoje é um pouco diferente, ele não foi resumido ou baseado em nenhum livro, mas assim como os outros, foi um conteúdo criado para tentar agregar algum valor à sua vida. E se você lembrou de alguém que esse conteúdo possa fazer sentido, peço que compartilhe com essa pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações, para quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube possa te avisar. E a gente possa continuar um passinho de cada vez e construindo a nossa vida plena. Meu muito obrigado, eu te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!